Bom, turma. Olá, né? Estamos aqui de novo para darmos continuidade a nossos estudos e hoje nós vamos falar da Base Nacional Comum Curricular com relação à educação infantil. Assim sendo, educação infantil na BNCC. Base Nacional Comum é um instrumento fundamental para dar transparência e clareza a todas as redes de ensino sobre o que cada criança deve ter o direito de aprender, o que, por sua vez, é um componente essencial para a qualidade e equidade da educação infantil. Então, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né? Ela é uma ferramenta fundamental justamente porque ela dá, né, esse cunho de transparência e clareza a todas as redes de ensino a nível do país, no sentido de trazer à tona o que de fato, né, as crianças devem e têm o direito de aprender. Isso de forma que tenha qualidade e equidade. Então, as mudanças propostas nessa apresentação visam contribuir para a educação das desigualdades, na medida em que, com uma definição mais clara de objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, há um maior potencial de compreensão pelo professor em relação às aprendizagens que precisam ser garantidas a qualquer criança, em qualquer instituição de educação infantil no Brasil. Então, essa mudança, ela se volta para diminuir as desigualdades, sobretudo no ensino infantil, de uma forma bem clara, com objetivos que realmente vão fazer sentido para a aprendizagem dessas crianças, né, que necessitam serem bem melhores, né, assistidas, e que a compreensão do professor com relação às aprendizagens elas sejam mais significativas, porque as crianças precisam ser garantidas, né, o direito de sua aprendizagem na prática. Isso em qualquer instituição a nível de país, voltada para a questão da educação infantil, seja ela educação privada ou pública. Dessa forma, nós vamos então ver um pouquinho aqui sobre os direitos de aprendizagem nesse nível de ensino, a partir dos princípios e objetivos já anunciados nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, DCNEI. Na educação infantil, considera-se que 6 grandes direitos de aprendizagem devem ser garantidos a todas as crianças nas turmas de creche ou pré-escolas. Então, todos esses direitos, eles se voltam, né, para a questão do ato de conviver, do brincar, do explorar, do participar, do comunicar e conhecer-se com relação à criança. Assim, nós chegamos aos campos de experiências. Os campos de experiências são estruturados a partir do artigo 9º das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, DCNEI. Dentro desses campos de experiências, temos o seguinte, né? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Dentro desse campo, aí temos um outro de suma importância, o eu, o outro, o nós. Aí, corpo, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores e imagem. Todos esses campos de experiência precisam ser trabalhados de forma igualitária com todas as crianças, né? Ou seja, o público da educação infantil. Eles precisam ser estimulados a serem desenvolvidos, sobretudo aqui nesses campos
que corresponde às experiências, né? Que a criança deve ser trabalhada e desenvolvida da melhor maneira possível. Assim, constitui-se como forma de organização curricular adequada a esse momento da educação da criança de até 6 anos, quando certos conhecimentos trabalhados de modo interativo e lúdico promovem a apropriação por elas de conteúdos relevantes. Então, esses conteúdos que se voltam, sobretudo, para esses campos de experiência, repito aqui, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, o eu, o outro, o nós, corpos, gestos e movimentos, escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons e imagem precisam ser trabalhados para que a criança aprenda a se desenvolver de maneira mais significativa através do lúdico e de modo, sobretudo, interativo. Assim, temos aqui, por exemplo, né, objetivos de desenvolvimento e aprendizagem. Na segunda versão da BNCC, objetivos organizados em 3 subgrupos etários. A BNCC, ela abrange o bebê, né, os sujeitos que envolvem a educação infantil a partir dos bebês, quando coloca que os objetivos organizados em 3 subgrupos etários são bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses e 3 anos e 11 meses, crianças pequenas de 4 anos a 6 anos e 2 meses. Então, aqui como exemplo, né? Exemplo, escuta, o campo de experiência voltado para a escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, temos aqui, com relação à questão dos bebês, o objetivo a ser trabalhado aqui nesse campo de experiência imitar as variações de entonações e gestos realizados pelos adultos ao ler histórias e ao cantar. Crianças bem pequenas, relatar de modo expressivo experiências, fatos, acontecimentos, histórias de livros, filmes ou peças teatrais. Crianças pequenas, ditar textos orais ao professor ou à professora, individualmente ou em grupo. Então, aqui, só como exemplo, né, como é que se deve ser trabalhado os objetivos na área de educação infantil, seguindo os subgrupos. Repetindo novamente, nós temos aqui o grupo, né, dos bebês, das crianças bem pequenas, das crianças pequenas. E para cada área, ou seja, para cada subgrupo, aqui temos, então, objetivos adequados a cada nível, né? Então, assim, o trabalho fica bem mais dinâmico e bem mais organizado. Muito bem, aqui encerramos a primeira parte da nossa videoaula. E aí vamos para a segunda parte.